dando continuidade aos nossos exercícios de conjunto, nós alertamos que tenham muito cuidado com dados, com as informações que estão presentes na questão. Veja a questão de número 13, ok? Número 13 diz assim: numa empresa multinacional, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês, 45% falam espanhol e 30% deles não falam nenhuma daquelas línguas, nem inglês, nem espanhol. Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa é igual a... Então vamos à resolução da questão, bem simples. Então, nós temos aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui inglês e temos aqui quem fala espanhol. Lembre, olha aqui o dado, ele diz, o que ele diz? Ele diz que 60% dos funcionários falam inglês. Então, aqui implica 60% fala inglês. 45% fala, tá certo? Fala espanhol. Então, na realidade, 45% fala espanhol. E 30% deles falam nenhuma delas línguas. Então, 30%. Então, o que é que eu tenho, na realidade, o que é que nós temos aqui? Temos aquela historiazinha. Esse aqui, lembre, isso aqui está dado em percentual, isso aqui está dado em percentual, isso aqui está dado em percentual. O que é que ele diz na questão? Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, isso aqui, esse I, caracteriza o quê? Interseção. Então, a quantidade que falam, estão aqui, a quantidade, lembre, 49. Eu tenho que verificar o que é que nós temos em termos percentuais. Quem é que está aqui em termos percentuais? Então, o que é que eu tenho? Se eu somar, olha aquela regrazinha, se eu somar 60 com 45, o que é que nós vamos ter? Se eu somar 60 com 45, eu vou ter 105. Lembre, 105%. Na realidade, era para ter dado quanto? Era para ter dado 70. Por quê? Porque 30 está fora. Se é dado para 70, então você tira 70 daqui. Então, na realidade, nós temos quem? 35. Então, aqui representa quem? 35%. Então, veja de novo. Só inglês, nós temos o quê? 60%. Só espanhol, nós temos 45%. Nenhuma das duas línguas representa o quê? Está aqui, 30%. O que que nós queremos? Aquela regrazinha, soma e vê o que que passa. Se eu somar os dois, deveria dar quem? 70, e na realidade deu 105. Fazendo a diferença, então nós temos 35%. Então nós fazemos agora a historiazinha. Como? 35%, preste atenção, 35% de F, que é o número de funcionário, isso aqui dá quem? 49. Então, 35 sobre 100, quer dizer, vezes o número de funcionários, isso aqui dá 49. Se nós multiplicarmos 35F, certo? Número de funcionários, isso aqui é igual a 4.900, ok? Então, o número de funcionários é 4.900 dividido, tá certo? Por 35, certo? Então, vamos ver aqui. Como é que nós faríamos isso? Então, eu tenho 4.900 dividido por 35. Então, vamos ver bem simples. Então, nós temos 1 vezes 5 é 5, para 9, 4, 1 vezes 3 é 3. Então, fica 14. 1 vezes 5 é 5, para 9, 4 vai nada, 1 vezes 3 é 3, para 4, 1. Então, dá 140. Então, dá 4. Tá certo? 4 vezes 5, 20. Para 20 nada vai 2, 3 vezes 4, 12. 12, 14. Para 14 nada, abaixo o 0, o 0. Então, resposta, nós temos 140 funcionários. Então, vamos para a resposta. Ele pergunta, veja aqui comigo. Olha aqui.
ele pergunta quantos funcionários tem essa empresa. Lembre, cuidado, regrazinha, quando ele dá, presta atenção, o total de um conjunto, total de outro, ele não fala interseção, lembre, quando você somar, o que passar dos dois é o que representa o conjunto. Então, um era 60, outro é 40, e 5, deu 105. Era para ter dado 70, então o que passou de 70 é 35. Então, item correto, B de bola. Item correto, B de bola. Essa é a resposta da questão de número 13. Veja com muita atenção. Vamos ver o que é que diz a questão de número 14. Certo? Então, veja aqui. Vamos ler. Um grupo de pessoas, 32% tem idade entre 30 e 40 anos. 48% estão entre 41 e 50 anos. E os demais, 20% entre 51 e 60 anos. Dos que têm de 30 a 40 anos, 30% praticam exercícios regularmente. Esse número sobe para 40% na faixa dos que estão entre 41 e 50 anos. Mas só 22% daqueles que têm entre 51 e 60 anos praticam exercício regularmente. Considere agora apenas as pessoas desse grupo que têm entre 30 e 50 anos. Nessa faixa etária, as pessoas que fazem exercício regularmente correspondem a... É uma questão envolvendo conjunto, é uma questão envolvendo porcentagem, envolvendo a ideia de intervalo, tá certo? Espaço. Então vamos, primeira parte. Então vamos entender, tá certo? Como é que funciona isso, tá certo? Então, eu vou imaginar, olha aqui, nós temos entre 30 e 40 anos. Então, nós temos entre 30 e 40 anos. Pronto. Outro grupo, entre 41 e 50 anos. Outro grupo, entre 51 e 60 anos. Então, vamos ver o que ele diz. Ele diz, um grupo de pessoas, 32% tem idade, então são 32% aqui, então vamos só, então aqui nós temos 32%, pronto, 32%, certo? Ora, aqui nós temos, pegando dados, aqui nós temos 48%, certo? 48%, e aqui nós temos 20%. Ora, para facilitar a nossa aprendizagem, nós vamos imaginar que o grupo tem 100 pessoas. Olha lá, essa é a grande sacada. Então, vamos esquecer a ideia de percentual, certo? Então, vamos esquecer a ideia aqui de percentual. Então, aqui nós temos 48. Então, nós temos 32 pessoas, 48 pessoas e 20 pessoas. O que é que ele diz na questão? Ele disse que esse aqui pratica exercício 32%. Então, 32%, tá certo? Então, ele diz que pratica 30%, lembra, ele disse que 30%, vamos com calma, 32 pessoas, ele disse que 30%, esses 30% praticam exercício. Então, fazendo as continhas aqui, simplificando um pouco, então nós temos 9,6. Ok? Desses 48, ele diz que 40 praticam exercícios. Então, aqui, ó, na questão, 30 praticam exercícios e sobe para 40%. Então, 40% praticam exercício, de 48. Então, simplificando um pouco, então, nós temos 19,2. E esse aqui, 20, olha, nós temos 40, 70, então, esse 22%. Então, 20, tá certo? Então, nós temos 22%, tá certo? Isso aqui não vai me interessar na resolução da questão, porque o nosso amigo... Olha a pergunta, ele só está interessado entre 30 e 50 anos. Então,
Então, entre 30 e 50 anos. Então, só está interessado nesse aqui. Então, para que fazer esses dados? Então, eu vou até tirar daqui, eu não preciso, certo? Então, vamos ver aqui. O que que nós temos? O que é percentual? Os fósforos do percentual é a parte sobre o todo. Aqui nós temos 8, aqui nós temos 18, certo? Nós temos 8, nós temos 18 e temos 2. Pronto. E aqui nós temos o quê? Então, nos livrando disso aqui, não interessa. Então, nós temos aqui quem? Nós temos 10, 7, 8. Então, o que ele diz? Nessa faixa etária, as pessoas que fazem esse regulamento correspondem a quanto por cento? Então, lembre, percentual, vamos reforçar aquilo que a gente tem visto. Percentual é sempre a parte dividido pelo todo. Pode ser feito por regra de 3? Pode. Então, quem é a parte? Tá certo? É 28,8. Quem é o todo? 80. 28,8, tá certo? Dividido por 80. Então, fazendo essa divisãozinha, então, vou fazer aqui os cálculozinhos. Então, fazendo os cálculozinhos, isso aqui dá 0,36. Pronto. Então, na realidade, em termos percentuais, isso representa 36%. Então, na realidade, ele pergunta, considere agora apenas as pessoas desse grupo que tem entre 30 e 50 anos, juntando o grupo de 30 a 40, de 41 a 50, nessa faixa etária, as pessoas que fazem esse regulamento correspondem a quem? A 36%. Item correto, D de dado. Agora eu quero lhe mostrar, veja comigo, eu quero lhe mostrar uma resolução dessa questão abrangente. Vamos fazer uma tabelazinha, que aí ele perguntou coisas simples. Beleza, não foi? Mas vou mostrar a você agora uma situação bem abrangente. Você vai observar os seus dados, você observar seu material, eu vou acompanhar. Então vamos lá. Vamos construir uma tabelazinha para a gente ver como é que funciona. Então eu tenho, pronto, então vamos ver aqui uma tabelazinha, certo? Que a gente chama tabela global, tá certo? Então vamos trabalhar com isso aqui. Alguns dados nós já temos, tá certo? Então facilita bastante a nossa questão. Então eu tenho entre 30 e 40 anos. Eu tenho entre 41 e 50 anos. E eu tenho entre 51 e 60 anos. É uma tabela mais abrangente. Então, lembre, aqui ele faz exercícios e não fazem exercícios. Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Pela informação, eu tenho 32, né? 30, 40 anos, 32. Aqui eu tenho 48, tá certo? E aqui eu tenho 20. Então, a nossa informação. Aí, agora, vamos preencher essa tabela. Então, bem simples o preenchimento dessa tabela. Certo? Bem simples o preenchimento dessa tabela. Ok? Então, vamos lá. Ora, ele disse que faz exercício tá certo? 32%. Ele faz 30%. Então, aqui faz 30%. Então, vamos fazer as continhas. 30% de 32, na realidade, isso aqui é 9,6. Então, aqui nós temos 9,6, que faz exercício. Ora, se 9,6 faz exercício, quem é que não faz? Não. Simplesmente 32 menos 9,6. Pronto. Isso vai dar 22,4. Pronto. É só os cálculos. Então, isso aqui eu vou me livrar. Então, pronto. Os cálculos. Preencher a primeira tabela. Então, vamos lá. Primeira linha. Então, vamos para a segunda. Ele diz de 41 a 50 anos, tá certo? Você tem 40%. Então, vamos lá. 40%, certo? De 48. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Então, nós vamos ter
19,2. Já fizemos essas continhas. Então, aqui eu tenho 19,2. Certo? Então, lembre, a questão, uma tabela mais abrangente, que dá todas as informações, o que ele perguntar. Ora, se são 48, eu tiro 19,2, o que sobra para a gente é 28,8. Ok? 48 menos 19,2, então, pronto. Aí o que eu tenho mais? Então, vamos nos livrar disso aqui, só são as continhas, certo? Então, vamos lá. O que eu tenho que informar agora? Então, vamos lá. Ele disse que aqui é 20%, certo? Então, 20%. Desse aqui, 22%. Então, 22%, tá certo? De 20. Simplificando um pouco, então isso dá quem? 4,4. Então, aqui eu tenho 4,4. Ora, para 20, então nós temos 15,6. Pronto. Então, vamos agora completar a tabela. O que nós temos aqui? Se eu somar quem faz exercício, eu vou ter 6, 8, 6, 8, 12. Quem faz exercício? 6, 8, 12. 10, 19, 23. Certo? Então, vai 2, 3. Então, aqui nós temos. Aqui, quem não faz exercício, nós temos 12, tá certo? 18, tá certo? Vai 1. 10, 15, 16. Vai 1, 2, 4, 5, 6. 66,8. Então, pronto. Aqui, tá certo? O que é que nós temos? O que é que ele perguntava na questão? Então, vamos responder a nossa questão agora novamente. Tá certo? O que é que ele pergunta na questão? Acompanhe seu material. Veja o que é que ele pergunta. Considere agora apenas pessoas desse grupo que têm entre 30 e 50 anos. Nessa faixa etária, as pessoas que fazem exercício regularmente correspondem a quanto? Ora, se nós queremos, o que é que nós temos? Nós temos quem faz exercício nessa faixa. Quem faz exercício nessa faixa? São esses aqui. Ó, tá certo? O total é isso aqui. Então, isso aqui, na realidade, dá quem? Dá 80. Isso aqui, na realidade, dá 28,8. 28,8. Então, aqui, nós temos toda a resposta da questão. Tudo que você quiser perguntar, tá certo? Na questão, nós perguntamos coisas simples, mas ele poderia perguntar, tá certo? Quem não fazia exercício, quanto por cento não fazia exercício, quantos por cento não fazia exercício. Então, você tem toda a informação. Isso é para lhe dar, tá certo? Lhe dar outra saída, outras condições. Amadurecer a ideia, outro tipo de questão, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Essa foi interessante, viu? Vamos ver agora o que diz a questão de número 15. Lembre, na leitura da questão, você tem que ter muito cuidado com as informações. Então, vamos ler com muita atenção. Diz assim: em uma pesquisa feita a 30 alunos sobre o tipo de revista que eles costumam ler, 14 responderam que lê a revista X. 5 responderam que lê a revista Y. E 7 responderam que lê, tá certo? 7 que lê a revista Z. Sabendo que 3 lê as revistas X e Y, 2 lê a revista, tá certo? 2 lê a revista X e Z, 2 lê as revistas Y e Z, e somente 1 lê as 3 revistas. O número dos que lê pelo menos uma dessas 3 revistas é. Então, vamos lá. Deixa eu tentar pegar com vocês os dados. Olha bem. Numa pesquisa feita com 30 alunos, o que isso aqui representa para a gente? O todo. Sobre o tipo de revista que ele costuma ler, tá certo? 30 alunos. Sobre o tipo de revista que costuma ler, 14 responderam que lê a revista X. Então, 14 para X. 5 responderam que lê a revista Y. E 7 responderam que lê a revista Z. Sabendo que 3 lê a revista... O que é isso? Isso aqui, esse I caracteriza o quê? Interseção. O O caracteriza união. I caracteriza interseção. 2
tá certo? Ó, 2, aqui eram 3. 2, lê a revista Y, X e Z. 2, lê a revista Y e Z. E somente 1 lê as 3 revistas. O número que lê pelo menos uma dessas 3 revistas é. Então vamos à resolução da questão. Então, primeira ideia, vamos imaginar que eu tenho 3 espaços. Nós temos 3 conjuntos, certo? Então, nós temos 3 conjuntos aqui bem interessantes, certo? Então, temos 3 conjuntos, certo? Pronto. Então, nós temos 3 conjuntos, ok? Então, ele diz, a informação é o total, então deixa eu colocar aqui, total são 30 alunos. Então, você tem a revista X, então, vamos informar, revista X, revista Y e revista Z. Pronto. Qual é a informação que eu tenho? Pegue seu material, que eu vou pegar o meu para me acompanhar aqui os dados. Ele diz, sobre o tipo de revista, 14, lê a revista X. Vamos pegar os dados. Revista X. 5 responderam que lê a revista Y. Então, 5 responderam que lê a revista Y. E 7 responderam que lê a revista Z. Então, 7 responderam que lê Z. Sabendo que 3 lê a revista X e Y. 3, X e Y. Então, são 3 aqui, nessa parte aqui. 3. Revista X e Y. 2 lê a revista X e Z. Então, 2 lê a revista X e Z, que é essa região aqui. Tá certo? E 2 lê a revista Y, ó, Y e Z. 2. E 1 lê as 3 revistas. Então, está aqui o segredo da questão. Então, vamos agora completar o nosso espaço nesse nossa figura, tá certo? Nessa nossa figura aqui. Então, vamos começar a brincadeira. Ora, 3 está no X e no Z. No X e no Y, 3. Se eu já tenho, nesse intervalo, eu tenho 1, então está faltando quem? Está faltando 2. Repetindo, X e Y tem 3 pessoas lendo. Agora, como deu certo, ó, 2 mais 1, 3. X e Z tem 2 pessoas. Já tem uma, então está faltando uma aqui. Y e Z são 2 pessoas que lêem. Já tem uma, então está faltando uma. Vamos completar agora o restante. Dentro de X, eu tenho que somar 14 pessoas. Dentro do X. Eu tenho já quanto? 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Para 14, está faltando 10. O Y são 5 pessoas. Eu já tenho 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Para 5, está faltando 1. Conferindo, ó. 1, mais 2, 1, mais 1, mais 1, mais 2. 2, 3, 4, 5. No Z, são 7. Então, tem quantos aqui? 3 para 7, 4. Lembrando que minha resposta tem que dar 30 alunos. Eu posso somar todo mundo, sem problema nenhum. Mas eu posso ganhar tempo, eu posso somar primeiro quem está dentro do X, que é 14. Ó, aqui dá 14, ó, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Repetindo, 14, 15, 16, 20. Mas não era 30, passivo? Então, agora tem aqui. Não era 30? Então, 30 menos, repetindo, menos 20. 30 menos 20 caracteriza 10. Onde estão esses 10? Tá certo? Onde é que estão? Esses 10 estão fora. Lembre, total são 30. Já foi distribuído aqui 20, então fora 10. Vamos agora verificar o que é que o nosso amigo está perguntando. Ele diz, tá certo, ele lê as revistas, somente um lê as 3 revistas. O número o número dos que leem pelo menos uma dessas 3 revistas. Uma dessas 3 revistas. Pelo menos uma dessas 3 revistas. Então, na realidade, a única pessoa que não me interessa
é esses 10. Pelo menos, em outras palavras, ele quer saber quem que lê revista. Então, são 30. Tirando 10, então a minha resposta é quem? Minha resposta é 20. Então, 20 está em quem? No item D. Então, a resposta é 20, no item D. Então, veja comigo, ó. A questão, ela exige muito atenção. Muitas vezes você diz, eu começo pela interseção. Exatamente. Você começa pela interseção, você começa pela interseção. Nessa interseção, tá certo? É que lhe dá condições de resolver o problema, tá certo? Então, o que é que nós temos agora, tá certo? Na questão de número 16. Pronto. A questão de número 16, vamos ler com muita atenção. Ele diz que tem um placar, ó, em uma partida de final de Campeonato Brasileiro de Basquete, realizado no dia 21 de junho de 2000, obtivendo os seguintes resultados. Placar do Flamengo 115, do Vasco 103. Número de arremesso 67 e 62. Na tabela acima, o número de arremesso convertido por cada time é relativo ao total de arremesso de 3 pontos, de 2 pontos e de 1 ponto, que é chamado de lance livre. Acerto somado. O cestinho do jogo foi Oscar, converteu na faixa de 35% a 36%. Dos arremessos de 3 pontos, lembre, dos 3 pontos, convertido em todo o jogo. Sabendo que o total de lances livres convertidos foi de 54. Lance livre convertidos quer dizer de 1 ponto. Lembre, isso aqui foi de 1 ponto. Certo? Lance livre, tem bem aqui, ó, lance livre quer dizer de 1 ponto. Ora, então ele quer saber, convertido por Oscar. Então ele quer saber o número de arremesso de 3 pontos convertido por Oscar. Então o primeiro passo, olha aí lá, me acompanhe. Quanto é que dá a soma disso aqui? Tá certo? Isso aqui dá no total de pontos. Dá 8, certo? Dá 8, dá 1, tá certo? Dá 2. Então, o todo dá 218 pontos. Número de arremesso convertido, dá 9, certo? Dá 9, dá 12. Então, dá 129. Ora, o que me interessa são os com 1, 2 e 3 pontos. Lance livre, nós sabemos que foram 54. Então, eu tiro 54 daqui. E eu tiro 54 daqui. Então, na realidade, nós ficamos com quem? Com 164, certo? E ficamos com 75. Então, lembre, 164 e 75. Então, vamos para as contas. Então, eu tenho, presta atenção, pontos, total de pontos, né? Placar, certo? Então, nós temos o placar. Então, no placar foram quantos? 164 pontos. Tá certo? Então, número de arremesso. Arremesso foram de 75 pontos. Então, me diz uma coisa. Isso aqui foi... O que aconteceu isso? O placar foi acontecido de 3 pontos, né? Arremesso de 3 pontos e também tivemos arremesso de 2 pontos. Tá certo? De 2 pontos. Isso aqui vai dar 164, sistemazinha. E nós temos o arremesso de, tá certo? De 3 pontos, mais o arremesso de 2 pontos, isso tem que dar quem? 75. Então, a questãozinha, um sistemazinho bem simplesinho. Se eu multiplicar essa daqui por menos 2, aí eu tenho 3A, sistemazinho bem simples, 3A mais 2B igual a 164. Então, menos 2A menos 2B, isso aqui vai dar menos 150. Então, simplificando um pouco, isso aqui na realidade, o que você vai ter? Você vai ter A, vamos cancelar isso aqui, e você vai ter quem? 14. Certo? 164, certo? Então, 164. Então, nós temos 3A menos 2A dá A, 2B menos B cancela. Então, 164 menos 150 vai dar exatamente, tá certo? Então, nós demos 14.
Pronto, 164 menos 150, então nós temos 14, ok? Então lembre, isso aqui representa com 3 pontos. Pronto. O que ele pedia na questão? Pronto, lembre, nós encontramos com 3 pontos. Vamos rever bem rápido isso aqui. Ele diz assim, ele diz que o cestinho do jogo, Oscar, converteu a faixa na faixa de 35 a 36 de arremesso de 3 pontos. Só me interessa de 3 pontos. Então, Oscar, então vamos calcular 35% de quem? De 14 pontos. Tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Simplificando um pouco, tá certo? Simplificando um pouco. Fazendo as contas, isso aqui vai dar. Então, eu vou fazer as continhas aqui para vocês. 35 vezes 14, então dá exatamente 4,9. Ora, o que ele disse? Era entre 35% e 36%. 4,9 caracteriza o quê? Exatamente B de bola. Oscar fez, na realidade, quem? 5 pontos. Ok? Bem interessante a questão. Ela merece de ser repetida. Faça novamente e observe, ok? Nós esperamos a você breve. Até a próxima aula, ok?